Saúdo aos participantes da 9ª Jornada de Usuários de R em Galícia. Meus agradecimentos à comissão organizadora e em especial à professora Maria José por esta oportunidade. A minha palestra vai falar sobre construindo mandalas com R. Há muitos anos eu tenho interesse na linguagem R. O último livro publicado foi em 2021, este que está sendo exibido aí pela editora Alta Books. Bom, eu vou iniciar introduzindo pontos sobre a relação entre a mandala e a matemática, que se inicia no próprio significado da palavra mandala. O objetivo desta apresentação é apresentar algumas equações parametrizadas de curvas clássicas da matemática, mostrar como se cria uma base de pontos em um data frame com estas funções parametrizadas, empregar transformações matemáticas para a produção das mandalas, programar a visualização dos pontos da mandala e criar diversas mandalas com matemática e programação em R. Equações paramétricas. Por definição, é um conjunto de equações que expressam um conjunto de pontos como funções explícitas de uma série de variáveis independentes conhecidas como parâmetros. Para a construção das mandalas, utilizaremos transformações matemáticas como a isometria, que são transformações que preservam a distância, e as homotetias, que são transformações que preservam a forma. Com relação às isometrias, utilizaremos translação e rotação. Apresentarei agora as equações paramétricas de algumas curvas clássicas, algumas conhecidas, outras nem tão conhecidas. A primeira que eu vou apresentar é o círculo, cujas equações são x igual a r cosseno t, y igual a r seno t. Esse t é o parâmetro, variando no intervalo de 0 a 2π, formando então esta figura que está aqui à direita. A elipse tem uma equação paramétrica semelhante. Ao invés de r, teremos a e b, que são os diâmetros no eixo x, o a, e no eixo y, o b. O parâmetro t também variando de 0 a 2π. O cardioide, cuja forma se assemelha a um coração, tem as seguintes equações paramétricas: x igual a 2r cosseno t menos r cosseno de 2t, e y igual a 2r seno t menos r seno de 2t, t entre 0 e 2π. O limaçom de Pascal, cujas equações paramétricas seguem abaixo, temos duas formas parametrizadas que geram a mesma figura. Pode haver mais de uma representação paramétrica para a mesma curva. Curva lemniscata, também muito conhecida por ser o símbolo do infinito, apresento aqui duas parametrizações. Por fim, a espiral de Fermat, cujas equações paramétricas são x igual a a raiz quadrada de t cosseno t, y igual a a raiz quadrada de t seno t, t pertencente aos reais positivos. Programando em R. Todo o procedimento está decomposto em duas partes. Na primeira parte, vamos elaborar a criação de uma base de dados contendo todos os pontos das coordenadas x, y que formam o desenho da mandala. E na segunda parte, vamos elaborar a visualização do desenho utilizando-se do pacote ggplot2. Então, vamos iniciar com o círculo. O primeiro passo é gerar
através das funções parametrizadas, os pontos x, y que gerarão o círculo. Para isso, utilizaremos de 500 pontos, então definimos n igual a 500, raio 1, geramos a sequência de valores no intervalo 0 a 2π, após gerar o vetor x e y, juntamos ambos num data frame, formando os pares ordenados que formarão o círculo. Então, vamos observar aqui a estrutura desse data frame. Nós temos 500 pontos, conforme tínhamos definido no início, com duas variáveis, x e y. Aqui estão os primeiros valores das variáveis. Ela vai começar no ponto 1, 0 e vai se modificando. Bom, depois, para visualizar o círculo, utilizaremos o nosso passo 2, que é um script fixo que vai se adaptar a todas as situações daqui para frente. Então, nós criamos aqui, chamamos o pacote ggplot, criamos uma janela sem nada e sobrepomos os pontos gerados no data frame, gerados e armazenados no data frame que nós estamos chamando de DT. E com isso, nós temos aqui a visualização do círculo. Faremos isso para todas as curvas que quisermos visualizar a sua forma. Então, por exemplo, o cardioide, também geramos 500 pontos, escrevemos a equação parametrizada que vai gerar o vetor x e y, armazenando, então, esses pares de pontos em um data frame. No segundo passo, repetimos o mesmo script e visualizamos, então, o cardioide. Para a espiral de Fermat, utilizamos aqui a equação parametrizada, repetimos o mesmo código e visualizamos. Esse código de visualização sempre vai se repetir e não vai mudar. Agora, mostrarei como usaremos as transformações geométricas programando-as no R. Para um ponto ser rotacionado por um ângulo θ, estas equações devem ser resolvidas. Outra transformação que usaremos é a translação de um ponto para uma nova posição. Alguns exemplos de translação. Nós temos aqui o semicírculo em red, que é a minha figura original. Posteriormente, criei aqui esta figura e visualizei. Então, crio um data frame e ploto estes pontos. Mas agora eu quero fazer uma translação somente no eixo X. Isso está em black, esse desenho black. Então, esse ponto vem para cá e cada um desses 10 pontos que eu gerei inicialmente vão ser transladados para -3 na direção de X. E o Y se mantém idêntico. Depois, o que está em blue é uma translação somente na direção Y e transformo todos os pontos que estão em red nos pontos blue. E, finalmente, de red para green, eu faço uma translação em ambos os eixos, X e Y. Agora, um exemplo de rotação. Crio um semicírculo red, aplico as equações para fazer a rotação por um ângulo π. Ao visualizar estes pontos, o que era red vai passar a ser black após a rotação. Agora, um exemplo de homotetia, que são as reduções. Então, se eu pego um círculo de raio 1, eu gerei 12 pontos e faço uma redução multiplicando os pontos por 0,25 e estou fazendo uma redução a um fator de 0,7. 0,25 vai estar em black, 0,7 vai estar em blue. E o original em red. Então, original
0,7 e 0,25. Agora, vamos construir 3 círculos para servir de base para a criação da nossa mandala. Inicialmente, eu gero 500 pontos. Então, 500 valores para o par XY vai me dar o primeiro círculo. Os outros 3 círculos serão a repetição do primeiro círculo gerado e 2 translações. Uma a 1 unidade de raio e a outra translação a 2 unidades do raio, ambos para a esquerda. Em Y, eu não faço nenhuma modificação, apenas repito os pares. Armazeno em um data frame. Este data frame, da maneira como ele foi criada, gerou 1.500 pontos, 3 variáveis, o x, o y e o nome da curva que eu estou utilizando para gerar estas imagens. Então, se eu visualizo essa primeira construção, ela vai me dar o círculo inicial e o deslocamento em um raio para a esquerda e 2 vezes o raio também para a esquerda. Essa figura, então, vai ser a base para eu gerar a minha mandala. Como vou fazer? Então, com esta figura, vou aplicar rotações, 16 rotações, todas elas de um ângulo π/8. Então, π/8, 2π/8, até uma volta completa. Para isso, farei um processo iterativo, aplicando a todos os pontos a rotação e armazenando no vetor xt1. Ao final, eu terei todos os pontos, desde o inicial até a última rotação, vou armazenar todos esses pontos num data frame, e com esse procedimento, nós iniciamos com 500 pontos, o primeiro círculo, os 3 círculos juntos, 1.500, e agora a figura completa vai ter 25.500 pares de pontos para gerar esta figura aqui, que é a nossa primeira mandala. Então, essa mandala partiu desta base inicial de 3 círculos, rotacionou de 0 a π a 2π, formando então a mandala. Bom, podemos estudar algumas variações, fazendo 2 círculos de mesmo raio, tangentes com rotação de meia volta. Então, para isso, eu vou construir aqui um círculo inicial que eu vou transladar somente no eixo X, a uma distância de um raio, tanto para a esquerda quanto para a direita, de tal maneira que eles fiquem tangenciados. E depois eu vou aplicar 8 rotações de um ângulo de π/8 de cada vez. Então, aqui está meu for, isso vai se repetir, armazeno no data frame e visualizo com o meu script básico, gerando com isso essa imagem. Algumas outras variações são apresentadas, 2 círculos de mesmo raio não tangentes com rotação de meia volta, gerando então, com base nesses 2 círculos que estão em vermelho, eu gero esse desenho fazendo também meia volta. Agora, com 4 círculos, nós podemos produzir com menos pontos o mesmo desenho inicial que nós tínhamos, que é esse aqui. É o mesmo desenho onde a gente tinha 3 círculos entrelaçados, agora com 4 círculos eu consigo fazer o mesmo desenho com um data frame que tinha inicialmente 25.500 pontos, agora eu tenho 18.000 pontos, gerando a mesma figura. Isso mostra que eu posso otimizar o número de pontos gerados para produzir uma certa imagem. Outra mandala é a mandala feita com o cardioide. Escrevemos a equação da mandala, fazemos a rotação, armazenamos no data frame e temos então a figura, onde eu destaco a figura original que gerou, após as devidas rotações,
essa imagem. Por fim, a lemniscata, aqui faremos rotações, 3 rotações, π sobre 4, π sobre 2 e 3 π sobre 4, e 3 contrações com fatores de 0,25, 0,50 e 0,75, que está a imagem que foi gerada a partir desta figura que está em vermelho. O número de combinações para a produção de figuras distintas depende apenas do usuário. As curvas clássicas, elas podem ser utilizadas em um número infinito de possibilidades. Aqui, alguns exemplos. O yin-yang, que é somente formado por círculos. Apenas círculos geraram essa figura. Esta outra à direita, nós temos os olhinhos formados pela elipse, a boquinha formada por metade do símbolo do infinito e a carinha formada por 2 círculos. Apresentamos um aplicativo, que esse aplicativo, então, pode ser acessado neste link. Ao abrir, visualizamos, então, já uma primeira curva, que é a curva feita a partir do círculo, mas temos aqui uma seleção de 10 possibilidades. Por exemplo, se selecionamos o limaçom, significa que o limaçom foi utilizado para gerar essa imagem. Podemos rotacionar, escolher um ângulo de rotação, podemos escolher a cor da linha, podemos escolher o fundo. E isso pode variar de acordo com o gosto de cada um. As nossas conclusões são que essas construções, elas podem ser bastante interessantes para introduzir o aprendizado do R. Nós temos muitas possibilidades, nós podemos ilustrar programação com R em nível elementar e curioso, também podemos ilustrar em nível avançado, e para trabalhos futuros, nós esperamos criar funções para geração, funções genéricas para a geração das mandalas. Pretendemos implementar melhorias no aplicativo Shine, animações mais elaboradas e explorar outras formas e combinações destas curvas. Por fim, eu finalizo apresentando aqui o meu referencial, no qual se baseou essa apresentação, e desde já agradecer pela oportunidade e me colocar à disposição para as discussões pertinentes ao evento. Obrigada, a verdade que gocei moito coa presentación, e aparte de que sirva a presentación para iniciarse no R, a min o que me parece que pode servir para que a xente se inicie tamén nas matemáticas e no arte. Eu teño unha debilidade polas mandalas. Aquí en castelán parece que se decía en masculino e eu sempre o empreguei en femenino, entonces encantoume velo en femenino tamén en portugués. Entonces non sei se vostede o empregou ou o ten tamén partillado para o propio ensino medio, para ensinar as matemáticas e as matemáticas que hai por trás das mandalas e ademais co arte. Non sei se xa o teñen feito. Sim, ótima pergunta, ótima observação, muito obrigada. A ideia realmente é uma aplicação para o ensino da matemática, sim, combinando com programação, e nós pretendemos, sim, levar para o ensino médio, mas ainda não tivemos essa oportunidade. Eu tenho trabalhado com alguns professores da Academia da Força Aérea que trabalham com a parte de geometria, especificamente, e nós estamos, na verdade, já desenvolvendo um livro que deve ser disponibilizado aí em breve, online, né? É um e-book, juntando a geometria com a programação em R. E aí, a partir disso, acredito que a gente possa, sim, levar para estudantes do ensino médio. Obrigada e parabéns polo traballo. Obrigada. Na sala? Non sei se o profesor Ariel quere facer un saludo á súa colega. Parabéns, Luciane, pelo excelente trabalho.
mais uma vez, né? Hoje apresentamos um pouco do Educacer, e acho que esse Sim. projeto seu tem tudo a ver com o Educacer, para os professores de Sim. matemática do ensino médio e mesmo da universidade, né? Daqueles outros cursos do pessoal que gosta muito de matemática, mas que não tem tanta habilidade, né? Um abraço. Um abraço, Ariel. Obrigada, professora Luciana. Obrigada.